Meu irmão, a paz do Senhor, em nome de Jesus, passo a gravar este vídeo que será intitulado Essa igreja não será arrebatada. É um título meio diferente dos demais, de outros estudos que eu já apresentei e postei, porém tem o seu grande significado. Na continuação do estudo desse vídeo, você vai ouvir e entender o porquê esse estudo traz esse título meio estranho. Essa igreja não será arrebatada. Passo a ler Apocalipse 22, 18 e 19. Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aleluia. Graças a Deus. Meu irmão, existem muitas igrejas por aí, muitas denominações de igrejas cristãs ou igrejas evangélicas. Graças a Deus. Muitas delas são igrejas fiéis ao Senhor. Outras traz o nome de igreja, mas não são igrejas. São apenas organizações religiosas com a placa de igreja, porém não são igrejas. Esse título, Essa igreja não será arrebatada, é a igreja que não condiz dentro das normas da palavra de Deus. No dia do arrebatamento, ela não será levada. Não estou me referindo a crentes individuais. Eu estou me referindo a denominações. Denominações evangélicas, maciçamente. A igreja que não possuir as 12 doutrinas básicas da salvação do Calvário não será arrebatada. O irmão que está me ouvindo, preste bem atenção à mensagem deste vídeo. Preste bem atenção. São 13 doutrinas básicas relacionadas ao Calvário, relacionada direta à salvação do homem. 13. Até onde eu conheço, até onde eu vi, se existem outras, não são do meu conhecimento. Mas até onde eu conheço, são 13 doutrinas básicas relacionadas ao Calvário, ou seja, à salvação do homem. Que fora a igreja que não se enquadrar nessas doutrinas, ainda que falte uma doutrina dessas 13, não será levada no arrebatamento da igreja, na vinda de Jesus. Não será levada. A igreja, para ser arrebatada no dia da vinda de Jesus, era precisa possuir
essas 13 doutrinas básicas do Calvário. Aleluia. A primeira, ela deve crer na Trindade Divina. A igreja que não tem a doutrina da Trindade Divina não será levada no arrebatamento da igreja, na vinda de Jesus. Não será levada. Porque não pertence à noiva do Cordeiro. Olhe como diz a Bíblia. Não sou eu que digo. Isso não é teoria minha, pensamento meu, crença minha. É a Bíblia, a palavra de Deus quem diz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Entendeu, meu irmão? O tal que não tiver o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, na sua vida não tem a Trindade Divina, esse tal não é dele. Quando se trata de organizações, ou seja, igrejas, a igreja que não possui o Espírito Santo, não crê na Trindade, essa tal não é dele. Essa não pertence à noiva do Cordeiro, não será levada na vinda de Jesus. A coisa é séria. Deus deixou o modelo para a sua igreja viver. O modelo da igreja não é o que eu quero, nem o que eu penso, nem o que pastor nenhum pensa, não. O modelo da igreja Deus deixou. Deus é organizadíssimo. O modelo da sua igreja é a sua palavra escrita. Muitos querem dirigir a igreja, aplicar doutrinas, ensinamentos na igreja, por meio de sonhos, visões, profecias. A base da igreja, o modelo da igreja é a sua palavra escrita. Aqui está o modelo da igreja. Fora desse modelo, a igreja que estiver fora desse modelo está perdida. Não será levada na vinda de Jesus. Ainda em Mateus 12:32 fala: a igreja que possui Jesus como seu fundamento será levada na vinda dele. Mas a igreja que não possui Jesus como seu fundamento, o fundamento dessa igreja for um homem qualquer, não pertence à noiva do Cordeiro, não pertence ao Cordeiro, não será levada no dia da vinda de Jesus. Ficará. Porque está fora do modelo. A base dela não é Cristo. Veja o que Paulo falou, 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da igreja de Jesus, da noiva do Cordeiro, a base da noiva do Cordeiro é Cristo. Ele é o fundamento da igreja. A igreja que não possui esse princípio doutrinário, não tendo Jesus como seu fundamento, não é dele. Não subirá no dia da vinda de Jesus. Porque não pertence à noiva. Não faz parte da noiva. Essa igreja não será arrebatada no dia da vinda de Jesus. A igreja que não defender e não ensinar aos seus fiéis o arrependimento de pecado,
não será levada no dia da vinda de Jesus. A igreja, para pertencer a Cristo, fazer parte da sua noiva, tem que existir o arrependimento de pecado nela. Ela tem que ser ensinada sobre o arrependimento de pecado. Tem que existir o arrependimento nela. Se ela não possui esse princípio doutrinário, não será arrebatada na vinda de Jesus. Não pertence ao Senhor. Marcos 15. Eu não vou ler porque é muita coisa. Marcos capítulo 1, versículo 15. Atos 2, 38. E Atos 8, 22. Fala e outras citações. Eu estou apresentando algumas citações. São em sínteses. A igreja que não possui esse princípio doutrinário, a doutrina do arrependimento de pecado, será deixada para trás na hora da vinda de Jesus. Não será levada. Por que não será levada? Porque além de não ter esse ensinamento, ela está repleta de crente cheio de pecados, porque não se arrependeu. Praticou todo tipo de pecado, todo tipo de imoralidade, mas nunca ouviu o ensinamento de arrependimento, que é necessário o crente se arrepender dos seus pecados cometidos. Como é que ele recebeu o perdão? Estão cheios de pecados. Estão despreparados. A igreja está despreparada. Não será levada na vinda de Jesus. A coisa é séria. Deus deixou o modelo. O modelo é a sua palavra. Não podemos fugir do modelo bíblico. Quem fugir do modelo está perdido. Aleluia. Quarto princípio doutrinário, que não pode faltar na igreja de Cristo. Crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como seu único Salvador. Não pode faltar na igreja de Jesus, na sua noiva. Se faltar esse princípio doutrinário, ficará no arrebatamento. A igreja precisa crer em Jesus e aceitá-lo. Esse é um ensinamento, uma doutrina que tem que existir na igreja. Seu pastor tem que ensinar, aplicar essa doutrina, esse ensinamento à igreja do Senhor. Crer em Jesus e aceitá-lo. Pregar, dizer ao pecador que ele tem que crer e aceitar a Jesus para morar no céu. A igreja que nos empenha essa doutrina, como é que Jesus pode salvar? Não está trabalhando ao bem da salvação das almas. Não trabalhando ao bem da salvação das almas, está com a sua entrada no céu impossibilitado. Não será arrebatada. Está faltando a doutrina principal, baseada no Calvário. Marcos 16, 16. Ou seja, Marcos 15. Desculpa. Marcos 15. E Marcos 16, 16. Atos 8, 37. Marcos 16, 16 e Atos 8, 37. Tem que existir na igreja de Jesus essa doutrina, esse princípio doutrinário. Crer em Jesus e aceitá-lo. A igreja tem que ensinar isso aí. Tem que ensinar essa doutrina. Porque se não aceitar, se não ensinar esse princípio doutrinário, as almas não
aceitarão a Jesus. As almas não se converterão. Quinto princípio doutrinário relacionado ao Calvário, que não pode faltar na igreja do Senhor. E a igreja que não possuir esse princípio ficará do arrebatamento. Perdão de pecado. Lucas 23, 34. E 17, 3 a 4. São sínteses. São dezenas e dezenas de versículos sobre perdão de pecado. Não pode faltar na igreja do Senhor, na noiva do Cordeiro, esse princípio doutrinário, perdão de pecado, que só entra no céu a pessoa perdoada. Tem um hino da harpa cristã que diz: no céu não entra pecado. Por quê? Porque para entrar no céu, primeiramente tem que receber perdão de pecados. No céu só entra de pecado perdoados. Perdão de pecado é uma doutrina principal que discorre em torno do Calvário. Tem que existir o perdão. Jesus crucificado, antes de render o Espírito ao Pai, diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pediu que o Pai perdoasse os judeus, aqueles algozes que fizeram aquela injustiça com ele. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O perdão é de Deus. Perdão é a doutrina forte do cristianismo. A igreja que não executar, não exercer o perdão de pecado, não ensinar o perdão, o pastor que não ensinar a sua igreja o perdão de pecado, essa igreja, nem ele sobe para o céu do arrebatamento, nem ele é arrebatado, e a igreja maciçamente ficará, com exceção daqueles que realmente entendem a doutrina e procurou se arrepender e pedir perdão, procurar o perdão. Mas a igreja que não exercer o perdão de pecado ficará no arrebatamento. A palavra de Deus, meu irmão, é fiel. O que a Bíblia fala é verdade. Temos que abaixar a cabeça, se render e aceitar. Todo o ensinamento bíblico foi Deus quem falou. Aleluia. Sexto, a evangelização. Não pode faltar na igreja de Cristo a evangelização. É uma ordem de Jesus. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. A evangelização. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Esta é a evangelização. A igreja que não exercer a evangelização, essa doutrina, não praticar fortemente essa doutrina, no arrebatamento não subirá. Mateus 24, 14, Marcos 16, 16, Atos 1 e 8. Fala sobre a evangelização. Fala sobre a evangelização. E a igreja que não se enquadrar a essa doutrina ou a essas doutrinas que nós já apresentamos, ficará no arrebatamento. Na vinda de Jesus ficará. Não terá direito de subir. Porque a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela se enquadra e obedece e pratica
todas essas 13 doutrinas básicas do Calvário. Ela se enquadra e obedece e pratica. A igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, essas 13 doutrinas básicas do Calvário sobre a salvação do homem, ela pratica. Ela executa, ela realiza. É a igreja que será arrebatada. Independente de placa. Não estou apresentando aqui placa de nenhuma igreja. Jesus não vai levar nenhuma igreja por placa, por título. É pela observância da sua palavra, a obediência à sua palavra. A que estiver enquadrada no Novo Testamento. Sétimo princípio doutrinário que não pode faltar na igreja de Cristo, na noiva do Cordeiro. E a igreja que não possui esse princípio ficará na vinda de Jesus. A prioridade da salvação das almas. A prioridade da salvação das almas. Em primeiro lugar, a salvação das almas. A noiva do Cordeiro é assim. É aquela igreja que realmente tem a salvação das almas em primeiro lugar. Prioriza a salvação das almas. Foi para esse fim que Jesus veio. Foi salvar as almas. Morreu no Calvário. Crucificado. Não foi para andar curando ninguém, ele faz. Mas secundariamente, não foi para enriquecer ninguém financeiramente, ele faz também. Secundariamente. Mas primariamente, ele veio e foi salvar as almas. E a igreja que será arrebatada, ela prioriza a salvação das almas. Se ela não tiver esse princípio, ficará. Mateus 1, 21, Lucas 10, 19, João 3, 16, 17, Atos 4, 12, Lucas 15, 7 a 10. Ou melhor, Lucas 7, 15, 7 a 10, tem ali um sentido diferente. Porque a prioridade da morte de Jesus no Calvário foi salvar as almas. Em Lucas 15, 7 a 10, Jesus disse que quando se converte um pecador, os anjos fazem festa no céu. Basta um pecador se arrepender de seus pecados. Os anjos fazem festa no céu. Basta um, entenda, meu irmão, você que está me ouvindo, basta um pecador se arrepender. Os anjos fazem festa no céu. Mas você não encontra na Bíblia, em parte alguma das Escrituras Sagradas, os anjos se alegrando quando um crente, por pobre que seja, alcança prosperidade econômica, enriquece. Você não encontra. Você não encontra também os anjos de Deus se alegrando por você estar doente, ou eu, ou qualquer um de nossos irmãos, e Jesus curá-lo. Os anjos não fazem festa por isso. Em parte alguma das Escrituras Sagradas, você vai encontrar. Agora, os anjos fazendo festa, quando um pecador se arrepende, você encontra. Lucas 15, 7 a 10. Isso é uma lição grande para essas igrejas. Não é igreja, digo igreja porque elas têm a placa de igreja, mas não são igreja. São organização religiosa que prioriza a cura divina e a prosperidade. E salvação das almas, ninguém ouve nem falar. Os coitados daquelas almas que estão lá, aqueles fiéis, não sabem nem o que é a salvação das almas, da alma. Porque não ouve, não recebe ensinamento sobre isso. Estão ali tudo cheio de pecado, somente aguardando, esperando cura divina e dinheiro, enriquecer, prosperidade. Não é igreja, é organização religiosa. Organização que comercializa
com o evangelho. Traga R$100 que Deus vai multiplicar tudo quanto você tem. Isso é comercializar o evangelho. O Brasil está cheio dessa organização, infelizmente. Precisa ser combatida por nós, pastores, combater biblicamente. Não podemos fechar a boca. Só vergonha. É por isso que o evangelho está falado aqui no Brasil. Está sendo desprezado. Os crentes, sem valor, diante da sociedade pecadora. Pastores também do mesmo jeito, estão sem valor diante da sociedade, por conta desses ensinamentos errados, que está surgindo em muitas organizações religiosas com o nome de igreja, comercializando o evangelho. Aleluia. Oitavo, santificação. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A igreja que não tem esse princípio doutrinário não procura santificar seu rebanho por meio da palavra, de ensinamento, de exortação doutrinária, mandando o povo se santificar, ter uma vida moldada na Bíblia, obedecer a Deus por meio da palavra, levar uma vida de oração, de obediência a Deus, de jejuns. Sem santificação não será levada. A igreja que não possuir esse princípio não será arrebatada no dia da vinda de Jesus. Primeira Tessalonicenses 3:13, 5:23 e Hebreus 12:14. Fala claramente. E Hebreus é mais claro. Não verá o Senhor. Sem santificação não verá o Senhor. Não adianta. A igreja que não tem esses princípios tem o nome de igreja, mas não é igreja. É organização religiosa. Aleluia. Vinda de Jesus. Mateus 24, 29 a 31. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 18. O Novo Testamento fala sobre a vinda de Jesus 318 vezes. 318 vezes. Aleluia. A igreja que não ter problema a vinda de Jesus, não ensinar a igreja, aos fiéis, que Jesus vai voltar, não ter essa esperança, não crê na vinda de Jesus, não ensina, nem crê, nem ensina, nem prepara o povo para a vinda de Jesus, ficará. Porque em Hebreus, não estou bem certo o capítulo, mas parece que é 9, 28, diz que Jesus vai voltar para aqueles que esperam pela salvação, aos que esperam, aqueles que aguardam a salvação. A igreja que não ensina a vinda de Jesus, e diz que Jesus vai voltar e prepara o povo para a morada do céu, então ficará no arrebatamento. Décimo princípio, morar no céu. João 14, 1 a 3. A igreja que não tem essa esperança, essa certeza que Jesus vai voltar e levá-la para o céu, não é de Deus. É apenas uma seita, é uma organização religiosa. Não faz parte da noiva do Cordeiro. Não será levada na vinda de Jesus. Não será levada, será deixada para trás.
E nos dias que nós estamos vivendo, com especialidade. Agora que é o tempo da igreja que é de Cristo, a noiva do Cordeiro, falar constantemente, dia e noite, sobre a vinda de Jesus e a morada do céu. Porque o tempo é chegado. O tempo é chegado. Porque a vinda de Jesus para buscar a sua igreja está a se cumprir a qualquer momento. Está tudo cumprido. Só falta o sol escurecer. Atos 2:20. Escureceu o sol, em seguida o arrebatamento da igreja. Décimo primeiro, condenar todo tipo de pecado. A igreja que não condena todo tipo de pecado, é omissa ao pecado, ficará no arrebatamento. Não subirá. Se ela é omissa ao pecado, seus membros estão cheios de pecado. Estão cheios de pecado. Porque ela é omissa ao pecado. Não condena o pecado. E a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, combate o pecado desde Gênesis ao Apocalipse. 1 João 2:1-2, 1 João 3:8, e 3:8, 1 João diz que quem comete o pecado é do diabo. 1 Coríntios 6:10, Gálatas 5:19-21. E 1 João 3:8 está escrito que quem comete o pecado é do diabo. Então, meu pastor, combate o pecado na tua igreja, viu? Não te cala, não. Para ser bonzinho para os irmãos, não. Para não ser odiado pelos irmãos. E com especialidade por aqueles que são homens, que têm boas rendas, boas economias. Combate o pecado. A igreja que não combateu o pecado será deixada. Não combateu o pecado será deixada na vinda de Jesus. Décimo segundo princípio doutrinário. Condenação infernal. Mateus 10:28, 25:41, Apocalipse 19:20 e 20:15. Está repleto tudo isso, todos esses versículos e outros que nós precisamos falar aqui, falam sobre a condenação infernal. Quem rejeitar a Jesus, rejeitar o Evangelho, e mesmo aquele que faz parte de uma igreja, mas não obedece, é rebelde, desobediente, peca constantemente, no arrebatamento fica, e se não se arrepender, não der a vida por Jesus na grande tribulação, será lançado no inferno. Décimo terceiro, ter a Bíblia como uma única regra de fé e prática. A igreja que não tiver a Bíblia por sua única regra de fé e prática, será deixada na vinda de Jesus. A igreja, para ser arrebatada no dia da vinda de Jesus, no dia glorioso do Senhor, precisa possuir e viver esses 13 princípios doutrinários básicos da salvação do Calvário. Aleluia. Graças a Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Amém.